palavra do Filho de Deus, revelada em seu coração. No ar, reflexão do Evangelho. Meus irmãos e irmãs, a gente iniciou aqui a oração do texto, né? A gente estava com o texto na mão, agora a palavra, né? A Bíblia, que também hoje está tão difícil ficar nas mãos da gente, né? Tem casas, tem famílias que nem a Bíblia mais a gente vê. Tempo atrás aí a gente foi rezar não, a gente estava em um lugar e aí uma pessoa passou mal e ele geralmente nos chamou e a gente entrou, digo, tem uma Bíblia aí, e não achou essa Bíblia. Depois de muitas horas veio que veio achar uma Bíblia lá socada dentro de uma gaveta, né? Infelizmente, meus irmãos e irmãs, é a realidade que a gente vive hoje, né? A palavra de Deus, o livro sagrado, que nos narra a história do povo de Deus, nos narra a história de Jesus, nosso Senhor e Salvador, né? A Bíblia, o livro sagrado, onde nós temos aqui orações como 150 salmos, nós temos aqui as cartas do apóstolo Paulo, que são cartas belíssimas, que nos ajudam tanto a gente estar de pé, enfrentar as batalhas com confiança e firmeza em Deus, porque foi assim que o apóstolo Paulo enfrentou os seus desafios e venceu, né? Mas infelizmente, volto a falar, nas nossas mãos hoje, não há mais texto, nem há mais a Bíblia, a palavra de Deus. Agora é um celular, né? Eu, sinceramente, eu até faço até assim uma crítica, né? Porque tem momento que a gente chega e a gente vê ali pessoas ministrando a palavra de Deus com o celular, né? Com o celular. Tudo bem, a gente sabe que hoje, né, o celular tem tudo ali, você é uma coisa mais prática, mas eu, sinceramente, ainda eu valorizo a palavra de Deus, né? A gente poder abrir no livro sagrado e a gente poder estar ali mostrando para as pessoas, né? Falar no livro sagrado, eu achei tão bonito, Padre Tiago na missa com as crianças, né? Cada criança chegando ali, recebendo a sua, beijando a Bíblia, abraçando a sua Bíblia e recebendo a sua Bíblia, né? É o livro sagrado, é a palavra de Deus. Parabéns, Padre Tiago, por essa motivação. As crianças têm que crescer realmente com a palavra de Deus, né? Segurando ali a Bíblia, recebendo a Bíblia ali das mãos do seu pastor, o nosso pastor, Padre Tiago, né? Então é isso. Hoje as mães não querem ter mais trabalho, a criança chora ligeiramente, já dá ali o celular para não atrapalhar. Eu fico assim olhando, a gente que é mãe, né? A mãe mais não tão antiga, né? Mas os filhos choravam, a gente dava um bico, a gente dava uma coisinha ali e pegava e sacudia, né? Mas hoje não, as mães não querem mais, gente. Infelizmente, as mães hoje, o filho nem chora mais, a gente nem escuta mais criança chorar porque o celular, já novinho, pequenininho ali, nem andando, já tá ali com o celular na mão. Que perigo, meus irmãos e irmãs. Mas vamos rezar, né? Vamos pedir a Deus a misericórdia. A gente reza com a palavra de Deus. O evangelho de hoje está em Mateus 7, de 15 a 20, que vai dizer o seguinte: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, olha o que Jesus disse hoje na palavra, olha o que Jesus disse para os seus discípulos: cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestido com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conheceis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uvas de espinheiros? Ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dê um beijo, um abraço aí na palavra de Deus, são para nós. Palavra de vida eterna, são para nós palavra
de salvação, meus irmãos e irmãs, que a gente acolhe nessa tarde. Você está acolhendo aí na tua casa, acolhendo aí no teu coração a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Já louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus por vocês pararem um pouquinho para nesse momento rezar com a palavra, né? A palavra hoje que Jesus vem nos advertir, né? Ele nos adverte. A gente está aqui nesse mundo, mas nós não estamos enganados. Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão ver muitas coisas, mas tenha bom ânimo, tenha paz em mim, porque eu venci. E Jesus vem nesse evangelho chamar a atenção daqueles meus irmãos e irmãs que se diz bonzinhos, que se diz profetas, que se diz missionários, que se diz cristãos com os lábios, né? Mas o coração está longe de Deus, como Jesus fala em outra passagem, né? Esse povo me louva, esse povo clama por mim, esse povo me aplaude, esse povo me glorifica, mas só com os lábios, porque o coração está longe, é verdade, meus irmãos e irmãs, né? Jesus nos adverte, Jesus nos diz que a gente deve ter muito cuidado, porque assim, existe aqueles realmente que são enviados por Deus. Existem os verdadeiros profetas, existem os verdadeiros missionários, existem os verdadeiros cristãos, meus irmãos e irmãs, que Jesus envia, né? Costumo sempre dizer, é do coração de Jesus, né? Verdadeiros profetas vêm do coração de Jesus. Aqueles que profetizam a verdade. Aqueles que não têm falsidade. Aqueles que não têm hipocrisia. E a gente vê, infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo, no nosso meio aí, é como a palavra de Deus diz, né? Como falou aqui, né? O Evangelho fala assim, cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha. Vem vestido com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Que a gente possa ter cuidado. É Jesus que diz, meu irmão e minha irmã, para a gente ter cuidado com esses tipos de profetas. Que se diz profeta, que se diz pregadores da palavra de Deus, que se diz que vem da parte de Deus, mas é só uma aparência. O coração está longe de Deus, o coração está cheio de maldade, cheio de vingança, cheio de ódio, de inveja, né? A gente vê hoje, infelizmente, meus irmãos e irmãs, que é feio, né? É feio hoje os líderes religiosos procurarem dar testemunho, eles estão envergonhando o nome de Jesus. A gente vê aí, nessa bancada política aí, a gente vê muitos que se dizem, né, conhecedores do Evangelho, conhecedores da palavra de Deus, mas tem feito tudo errado, né? A gente se envergonha. A gente se envergonha de ver realmente muitos profetas, muitos missionários, muitos cristãos realmente fazendo tudo ao contrário que diz a palavra de Deus, fazendo tudo ao contrário do que diz o Evangelho, né? Então, Jesus, ele nos adverte nesse Evangelho para a gente ter cuidado com os falsos profetas, mas Jesus também nos ensina com o seu jeito de ser. Jesus nos ensina com sua palavra, com seus ensinamentos, com o seu testemunho, que o verdadeiro cristão tem que dar bons frutos, né? A palavra de Deus vai dizer, uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons, né? Você conhece o fruto pela árvore, né? Então, eu digo a gente porque estou aqui falando para vocês, sou uma cristã batizada, né? Você é um cristão, uma cristã. Você prega a palavra de Deus, você leva Jesus. Então, se você prega, se você leva Jesus, se você se diz que é um cristão, uma cristã, você tem que procurar realmente dar bons frutos, né? E qual é o fruto, Jeane, que você tem que dar, que nós devemos dar? É o fruto da humildade, o fruto da fé, da paz, do amor, da empatia, né? Eu falo muito nessa palavra empatia porque se prega tanto a empatia, se prega tanto cuidar do outro, se colocar no lugar do outro, mas a gente vê que às vezes só fica só nos lábios e nas pregações, né? Então nós precisamos fazer bonito, meus irmãos e irmãs, e não falar bonito, né? A gente vê tantas pregações, a gente vê tantos profetas e profetisas que chega estremece no seu discurso, nas suas pregações, nos seus sermões, mas
a gente não vê na prática aquilo que prega, aquilo que fala, né? Deus honra. Deus honra quando a gente procura ser verdadeiro, quando a gente procura realmente ter um coração contrito a Ele. Deus nos honra, meus irmãos e irmãs, quando a gente sabe realmente colocar em prática a palavra de Deus. Deus nos honra quando a gente procura colocar em prática os seus ensinamentos. Então, Jesus me convida hoje e Jesus te convida a ser um bom fruto, né? A dar bons frutos, porque a gente veio dessa árvore que é Jesus, né? Jesus é a verdadeira figueira, Jesus é a verdadeira árvore. E eu, meu irmão, minha irmã e você, para a gente poder dar bons frutos, devemos estar enraizados, né? A essa árvore que é Jesus, a essa videira que é Jesus. Então, longe dessa árvore, longe dessa videira, eu não vou dar frutos bons. Mas se eu estou ligada, se eu estou junto, né? Se eu estou ali permanecendo nessa videira que é Jesus, eu quero dar bons frutos. Você quer dar? Vamos pedir a Jesus nessa hora, encerrando aqui o nosso programa, que nos dê a graça, de sermos frutos do seu amor, frutos da bondade, frutos da misericórdia, fruto da empatia, né? Então, que essa palavra de hoje possa nos advertir que precisamos realmente dar testemunho de verdade, dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho dos mandamentos de Deus, dar testemunho desse Senhor que nos ama, que nos acolhe como filhos e filhas. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com a nossa mãe Maria Santíssima.